Olá, tudo bem? Bom, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você recebeu algo muito parecido com isso sobre o seu teste DISC ou a devolutiva do DISC. E estamos aqui, eu e o Luiz, especialista no DISC, para que a gente possa te explicar um pouquinho como ler este documento. Afinal de contas, hein, Luiz, é uma sopa de letrinhas danada esse negócio aqui, né? Energia, IEM, IA, moral, perfil, um monte de porcentagem, gráfico para aqui, gráfico para lá, área de talento. Ou seja, uma verdadeira bagunça que a gente vai organizar agora, certo? Então, mais uma vez, estou aqui com o Luiz, um especialista no DISC, e a gente vai, num bate-papo leve e descontraído, falar sobre os temas que a gente vai encontrar no seu relatório. Obviamente que a gente não vai entrar nos acessos específicos aqui, mas a gente vai explicar o que significa cada uma dessas letrinhas da sopa de letrinhas, certo? Bom, é isso mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais dos detalhes do teste, como nós conseguimos absorver um pouco essas informações. E o teste tem, de fato, informações muito ricas e a gente consegue obter detalhes realmente muitas vezes surpreendentes que nos ajudarão a nos conhecer, ou se nós estamos aplicando ele dentro de um processo seletivo ou queremos conhecer um pouco mais dos colaboradores, ele nos ajudará bastante em diversos aspectos. Às vezes nós observamos também no colaborador determinada característica e não sabemos como abordar ou como validar se isso é só a nossa percepção, e às vezes o próprio teste vai nos dar essa informação e de alguma forma nós podemos falar, olha, o teste tem dito que você tem uma característica assim e tal, você concorda com isso? O que você acha? E nós conseguimos corroborar muitas vezes aquilo que nós percebemos. Bom, vamos lá então. Com o seu teste em mãos, a gente pode começar dividindo aí e começando então por essa parte de cima onde nós temos energia, IEM, IA e essas siglas com alguns números e alguns percentuais. A gente vai brincar aqui como se fosse o teste do meu amigo Sully, aqui é o Sully bonitinho, né? Então vamos fingir que é o teste do Sully, se a gente pegar um teste de verdade. E a gente, obviamente, não precisa falar de quem é o teste, então para todos os efeitos é o teste do perfil comportamental do Sully. Certo. Então o nosso amigo Sully tem aqui nesse teste uma energia normal baixa. Então a gente tem o número e do lado a gente tem essa definição. Então primeiramente o que é energia? A energia é o pique da pessoa para o trabalho. Então, quanto maior a energia, naturalmente, mais disposta a pessoa está para o trabalho. Quando a gente tem, então, uma pessoa com uma energia baixa ou muito baixa, significa que a pessoa, então, naturalmente, estaria pouco disposta para o trabalho. Luizão, deixa eu só te interromper. Antes da gente passar para a energia e as partes que estão aqui mais para baixo, eu tenho uma informação importante, que é o perfil, no nosso caso aqui, deste teste, está perfil EC. Ah, perfeito. O que é perfil EC? Perfil EC, justamente, diz respeito ao perfil executor-comunicador. Quando a gente chegar um pouco mais lá embaixo, nos gráficos de perfil isolado, a gente vai perceber, então, que justamente a posição do gráfico que corresponde a essas duas letras será a posição mais elevada. Então, essa pessoa tem um perfil executor-comunicador. E aí, dentro dos 4 perfis comportamentais, isso já nos diz bastante das características dessa pessoa. Então nós temos que o executor, ele tende a ser um pouco mais autoconfiante, um pouco mais enérgico, dominante, enquanto o comunicador, que essa pessoa também apresenta, como o nome indica, é uma pessoa um pouco mais comunicativa, persuasiva, entusiasmada. Então essa pessoa aqui, o nosso amigo Sully, tem então essas características de ser um pouco mais entusiasmado, persuasivo e autoconfiante, né? Luizão, existe um perfil melhor que o outro? Essa é uma pergunta que aparece bastante, né? A gente, quando aplica os testes ou quando a gente faz os nossos treinamentos sobre perfil comportamental, algumas pessoas perguntam, falam, poxa, mas qual é o perfil melhor? Então eu queria mudar o meu perfil. O que você pode falar sobre essa questão qualitativa do perfil? Tem perfil melhor ou pior? Olha, não existe, de fato, um perfil melhor ou pior. O que nós temos são perfis que se encaixam melhor em determinadas situações. Então, a pessoa que tem um determinado perfil possivelmente vai ser um melhor professor, vai ter uma afinidade maior para trabalhar, por exemplo, como professor. Outro com determinado perfil vai ter uma afinidade maior para trabalhar com vendas. E, claro, os perfis eles podem ser e devem ser desenvolvidos em busca dos nossos objetivos. Porém, de fato, alguns perfis, embora não sejam melhores ou piores, isso é algo que não existe, mas eles podem sim se encaixar melhor ou não dentro de determinada tarefa, de determinada função ou realidade.
uma coisa que eu queria deixar claro aqui, uma frase que eu sempre digo, que perfil não é amuleto. Ou seja, você está com o seu teste na mão e deu um determinado perfil, aí eu não sei qual que é. Mas dentro dele, depois na segunda parte, tem as habilidades básicas, comuns. A gente não vai entrar muito nesses detalhes aqui, porque cada um vai ter o seu texto e ele já é autoexplicativo. Mas se de repente se aparece no seu teste que você tem um perfil mais para um lado ou mais para o outro, isso não deve ser um amuleto. O que significa? Que você não deve tomar isso como base absoluta e falar assim, bom, se eu sou uma pessoa executora, o executor atropela mesmo e é tudo com pressa então eu sou assim. Não é assim que a gente deveria trabalhar, certo? A gente deveria entender isso aqui como um primeiro passo para o autoconhecimento e a partir disso conseguir se controlar de forma mais precisa, correto? Exatamente. Então, como a gente falou lá no início, o perfil vai nos ajudar com o autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento, eu vejo aquilo que eu tenho de positivo, aquilo que talvez não seja tão positivo na realidade em que eu estou inserido, e eu consigo então mudar o meu perfil e me aperfeiçoar dentro do meu objetivo, para alcançar aquele objetivo que eu tenho então. Vamos lá. Então você falou aqui do energia, explicou, né, o pique para o trabalho, e aí depois tem um outro tal de IEM. Correto. IEM, o que seria isso? IEM, ele quer dizer Índice de Exigência do Meio. Ou seja, quanto o meio tem me exigido. E assim, quando a gente... O que é o meio? O meio pode ser o meio profissional, se a pessoa está inserida no mercado de trabalho. Pode ser o ambiente familiar, por exemplo, uma pessoa que não trabalha, ela pode ter um IEM alto. Por exemplo, se os pais dela cobram muito dela, né, que ela consiga um emprego, que ela consiga determinada realidade, ela vai apresentar um IEM alto. Então, a exigência do meio em que ela está inserida. E assim, uma característica muito importante que a gente tem que ter em mente para esse teste. O teste é a percepção do indivíduo. Então, nós não podemos tomar isso como uma conclusão de que, de fato, representa a realidade absoluta. Mas, se não, e sim a maneira com a qual o indivíduo observa. Então, por exemplo, quando a gente vê um IEM alto, por exemplo, eu e o Felipe trabalhamos no mesmo ambiente de trabalho. E o meu IEM pode dar alto e o dele baixo, ainda que nós estejamos dentro de uma mesma circunstância, porque eu tenho a percepção de me sentir, por exemplo, muito cobrado e exigido, e o Felipe pode ter a percepção de se sentir pouco cobrado ou exigido. Então a gente poderia trocar a palavra exigência por cobrança. Então quanto mais alto o IEM, mais o indivíduo se sente cobrado naquele ambiente que ele está inserido. Faz sentido? Perfeito, exatamente então, isso. Muito bom. Entendemos o que é energia, entendemos o que é o IEM, ou o grau de cobrança que o meio acaba exigindo de você. IA, inteligência artificial? Não, né? Não nesse caso, né? O IA vai dizer sobre o índice de aproveitamento. Então, o quanto aquela pessoa se sente aproveitada nas suas habilidades e competências. Então, eu costumo brincar, por exemplo, que a pessoa que tem o IA baixo seria, por exemplo, se eu pegasse o Neymar e colocasse ele para jogar vôlei. Então, bom, o Neymar joga bem futebol. Não sei como ele é no vôlei, né? Mas ainda que ele seja bom, acredito que não será tão bom quanto no futebol. Então, se a gente pega um Neymar e bota ele para jogar vôlei, ele vai se sentir subaproveitado, então ele vai ter um índice de aproveitamento um pouco menor. Agora, se eu pego o Neymar e coloco ele num time de futebol, ele vai ter um IA alto, porque ele vai entender então que as competências dele estão sendo bem aproveitadas. De novo, né? É sempre do ponto de vista de quem respondeu o teste. Perfeito. Então, qual é a percepção do indivíduo, ou seja, como ele está sendo aproveitado no meio que ele está inserido, certo? Exatamente. Então, quanto maior for o IA, mais dentro da onde ele se sente preparado, a gente pode dizer dessa forma? Exato. Né? Tá, então eu tenho um IA alto, quer dizer que eu tô no meu time de futebol e eu sei jogar bola. Eu não sou um jogador de futebol no time de vôlei. Exatamente. Quando eu tô com um IA muito baixo, então quer dizer que eu tô tipo um cachorro no aquário, assim. Exatamente. Beleza. Entendemos então o que é o IA, ou índice de aproveitamento, certo? Exato. Não é inteligência artificial. Próxima palavrinha aqui, moral. Ela talvez seja um pouco autoexplicativa, mas vamos entender como que é do ponto de vista do teste que a gente está olhando aqui. Então, a moral vai representar o quanto o indivíduo se sente reconhecido. Aí envolve diversas questões, mas normalmente no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se
uma pessoa está no ambiente de trabalho que ela se sente valorizada pelo trabalho que executa, se sente reconhecida como alguém que desempenha um bom trabalho, ela tende a ter uma moral alta. E se a pessoa não se sente reconhecida, ela tende a ter então uma moral mais baixa. Então seria ali a sua... de novo, né? Mais uma vez estou reforçando aqui, estou até sendo um pouco repetitivo. Do ponto de vista de quem respondeu o teste. Então, como está? Poderia chamar de autoestima, talvez? Sim. Como está a minha autoestima no ambiente de trabalho com base nas minhas percepções. Então, poxa, estou sendo reconhecido, estou funcionando, está tudo em ordem, a minha moral aqui vai dar um pouco mais alta. Exatamente. Certo? Maravilha. Vamos para a próxima. IP. IP não tem nada a ver com internet, né? Conexão. Olha, ainda bem, senhoras e senhores, que nós não ganhamos dinheiro fazendo piadas, né? Porque deu para perceber que a gente é muito ruim nisso. Inteligência artificial, IP ou nerds, né? Pode ser, acho que somos nerds. Acho não, somos. Bom, mas IP, vamos lá. O IP, então, na verdade, é o índice de positividade. Então, ele se assemelha um pouco com a moral, porém, ele pega aspectos mais amplos, como, por exemplo, o ambiente familiar. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma pessoa que tem a moral baixa, porém o IP alto. Isso significa que ela se sente, por exemplo, né, nesse contexto, pouco valorizada no seu ambiente de trabalho, porém, ela sente que ela está indo bem, considerando todas as áreas da sua vida. Por exemplo, espiritual, familiar, né? Se a pessoa, digamos, tem o sonho de constituir uma família e tem a sua espiritualidade dentro daquilo que ela acredita bem exercida, ela terá um IP alto, ainda que, por exemplo, não estando bem reconhecida no seu trabalho, tenha uma moral um pouco mais baixa. Então é como se a gente desse um zoom out aqui e enxergasse um pouco mais macro. Exatamente. Certo? Muito bom. Próxima palavra, amplitude. Amplitude. Amplitude diz respeito a quanto o ambiente de trabalho é importante para aquela pessoa. Então, por exemplo, dentro ali dos 4 perfis, existem o perfil comunicador, por exemplo, gosta de trabalhar num lugar mais agitado, onde tem mais barulho, onde as pessoas falam um pouco mais. Enquanto a pessoa que tem um perfil mais analista prefere, por exemplo, um ambiente mais fechado, entrar ali na toca, né, que a gente fala. Presente. E aí, dentro daquele ambiente, então, ela produz melhor. A amplitude vai justamente falar o quanto a pessoa realmente precisa daquele ambiente para ela produzir. Então, por exemplo, se um analista tem uma amplitude baixa, significa que ele é capaz de desenvolver bem, mesmo num ambiente barulhento, assim, digamos, ainda que ele prefira um ambiente mais silencioso. Se a pessoa tem uma amplitude alta, é justamente aí então o contrário. Se ela precisa de um ambiente silencioso e ela não estiver num ambiente silencioso, ela tende a produzir menos. Então, em linhas gerais, a amplitude, quanto mais alta ela for, mais o indivíduo depende daquele ambiente que ele prefere. Não importa se é mais silencioso ou mais agitado, não importa. Então, amplitude muito alta quer dizer que você depende do ambiente para produzir mais. Amplitude baixa, o ambiente interfere pouco na sua produtividade. Exatamente. É isso? Maravilha. E aí você pode se perguntar, mas como eu sei, no caso, por exemplo, se eu estou vendo o meu próprio teste, talvez eu já tenha uma ideia do tipo de ambiente que eu prefira. Mas se eu estiver vendo o teste, por exemplo, de um colaborador, como eu sei o ambiente que ele prefere? Eu vou perguntar para ele? Bom, você até pode ter essa interação, mas na segunda página do teste você tem a informação lá para o finalzinho, ambiente de trabalho. E aí com essa informação você sabe ali o tipo de ambiente mais adequado para aquela pessoa e de acordo com a amplitude, você pode muitas vezes associar o desempenho e a performance daquela pessoa ao ambiente. Ah, esse colaborador não está performando bem, mas eu vejo aqui que de fato ele está sendo colocado para trabalhar num ambiente que não é o mais adequado para ele. Então, pode ser um caminho de ajuste. Então, pensando aqui no teste do Sully, a amplitude está aqui, 18,14, alta. E aí eu vou na segunda página, ambiente de trabalho. Gosta de ambientes dinâmicos com muitas pessoas eficientes e com movimento. Ou seja, o Sully vai performar, ele depende de um ambiente dinâmico para performar mais, certo? Se a amplitude do Sully tivesse dado baixa, ele não necessariamente precisaria de um ambiente dinâmico com muitas pessoas eficientes e com movimento, certo? Exatamente. Muito bom. Como o nosso amigo Sully tem um comunicador alto e um executor alto, então, naturalmente, ele tende a preferir esse ambiente um pouco mais dinâmico. Muito bom. Próxima letrinha, TR. Essa é fácil, hein? Essa é a mais fácil de todas.
TR é o tempo de resposta para o teste. Ou seja, quanto tempo você levou para preencher o teste. Exatamente. E aí a gente tem, então, em minutos e segundos. E esse tempo de resposta, ele não tem um certo ou errado, né? A gente vai ver aí normal, alto, baixo. Isso não significa bom ou ruim. E, aliás, quando a gente faz esse teste, é importante que nós não tenhamos uma pressão quanto ao tempo que nós vamos fazer o teste. É necessário ter essa liberdade. Não existe um tempo perfeito para fazer o teste. Não existe um tempo Cada um perfeito. leva o tempo que precisar. Porém, o tempo de resposta pode nos dizer algumas coisas. Por exemplo, se eu demoro muito tempo para fazer o teste, indica talvez que eu tenha uma dificuldade em identificar o meu perfil. Isso pode acontecer, por exemplo, com quem tem um analista um pouco mais elevado, ou com uma pessoa que está passando por um momento de estresse, de dificuldade ali, e aí ela terá um pouco mais de dificuldade em se reconhecer, em compreender o seu próprio perfil. Maravilha. Próxima letrinha, dupla de letras, né? IF. IF é o índice de flexibilidade. Então, como o nome indica, trata da flexibilidade da pessoa em mudar. E aí essa mudança ela está relacionada a diversos aspectos. Não só, por exemplo, de assumir uma função nova ou algo nesse sentido, mas de mudar o seu próprio perfil. Então, por exemplo, se eu tenho o nosso amigo Sully aqui, né? Ele tem um executor um pouco mais elevado. Então, digamos que ele seja uma pessoa um pouco agressiva no seu ambiente de trabalho. E agressividade aqui não no sentido de ser uma pessoa violenta, né? Mas que leva tudo como uma competição, como um desafio. E de repente ele receba um feedback do seu gestor falando, olha, você precisa ser um pouco menos agressivo. E aí então nosso amigo Sully, se ele tiver uma flexibilidade mais baixa, ele vai dizer, pô, mas eu não estou disposto a ser menos agressivo, já estou no meu limite, assim, já mudei muito o meu perfil e não consigo mudar essa característica. Então, a flexibilidade mais baixa diz respeito ao quanto a pessoa está eventualmente disposta também a mudar o seu perfil para se enquadrar dentro de uma expectativa. Perfeito. Penúltimo, ENP. ENP é a energia natural que o indivíduo produz. Então, dentro daquela energia que a gente viu lá em cima, energia... pode ser, a energia, né? O primeiro item. O primeiro item, né? Então, a energia, ou seja, esse pique para o trabalho, essa motivação, está relacionada também à energia natural, né? A gente pode dizer que a energia é como se fosse o combustível da pessoa. É energia natural? Da pessoa. Ah, tá. ENP, energia natural da pessoa. Isso. Tá. Então, a energia natural significa o quanto a pessoa é capaz de se abastecer, ou seja, o quanto ela se motiva. Normalmente, quem tem um ENP alto tende a ter uma boa automotivação, ou seja, a pessoa produz para si a energia necessária para que ela desenvolva o seu trabalho. Quem tem um ENP baixo, ainda assim pode ter uma energia alta, mas isso vai representar que a pessoa é muito mais motivada por outros fatores. Por exemplo, a pessoa que é motivada ao trabalho por causa da sua família, porque, enfim, tem que cuidar dos seus familiares, tem que ajudar de alguma maneira, ou a pessoa que é motivada pelos próprios colegas de trabalho que a reconhecem como um bom profissional, e isso a estimula a trabalhar e a produzir ainda mais, mas aí, no caso, a energia não estaria tanto em si, porém, mas sim no ambiente. E não tem melhor ou pior aqui, né? Correto. Não tem melhor ou pior. Tem aí o ponto, talvez, você entender qual é a sua característica. Então, tem gente que, assim, o cara fala, tô cansado, vou pro bar. Eu posso estar cansado, vai pra casa. Sim. Isso é o meu pensamento. Quando eu falo, tô cansado, o que eu digo? Eu vou pra casa. Ou eu vou ficar sozinho. Quando eu tô cansado, não, um outro ponto paradoxal, né? Eu, Felipe, falo assim, tô cansado, eu vou pegar minha bicicleta e pedalar 3 horas sozinho, eu não quero falar com ninguém. Eu consigo me energizar sozinho. Tem gente que fala, tô cansado, vai pra balada, porque precisa ver gente, precisa se energizar com outro. Faz sentido? Sim, exatamente. Então, é como um tanque de combustível, né, a energia. E existem vários postos de combustível onde você pode se abastecer. Uns se abastecem se isolando, assim, digamos, né, tendo tempo sozinhos. Outros se abastecem com relacionamentos. Outros se abastecem com o próprio trabalho, né? Então, enfim. Perfeito. E o último, não menos importante, INC. O INC justamente vai dizer o quanto a pessoa se inflama, se incendeia por uma nova ideia. Então, se inflama do ponto de vista criativo ou de uma nova ideia. Por exemplo, se o seu chefe chegar para você e falar assim, olha, nós temos aqui uma nova tarefa que nós vamos desenvolver aqui na empresa,
muito bacana e ele te explica e tal sobre aquele trabalho. E aí você fala, nossa, isso realmente é muito bom, muito legal, quero contribuir. Então, isso significa que você naturalmente tende a ter um INC um pouco mais elevado. Ou seja, se inflama por conta de uma nova ideia, de um novo desafio, de uma nova função. Eu poderia chamar isso de entusiasmo? Como que a pessoa se entusiasma com facilidade ou não? Sim, o entusiasmo é movido por estímulos externos. Né? Beleza. Bom, aqui então a gente encerrou a primeira parte do seu teste que você recebeu. Então você entendeu a sopa de letrinhas e a partir de agora vai ficar um pouco mais claro. Tem uma caixa interessante aqui que é a validação do teste. E é uma informação importante, né? Difícil aparecer, o nosso aqui do Sully apareceu. O teste indica ter sido feito de maneira correta e sincera. Podem aparecer algumas mensagens interessantes aqui, do tipo, putz, a pessoa talvez tenha feito com pressa, alguma coisa. É isso? Sim. Essa mensagem do nosso amigo Sully é a mais comum que nós vamos observar nos testes. Porém, ele pode dar outras informações e é bem intuitiva essa leitura, né? Então, em alguns casos, ele vai dizer que a pessoa pode se encontrar em um perfil de estresse. Quando que isso acontece? Quando ela apresenta, por exemplo, 3 perfis bem lineares, ou seja, bem parecidos. Um exemplo, executor, comunicador e analista, mais ou menos ali no mesmo nível do gráfico. Então, isso vai indicar, por exemplo, que a pessoa pode estar num momento de estresse. Um ponto importante que você colocou aqui, né? Uma das primeiras coisas que eu falei, quando aparece logo no começo aqui, eu não sei se está para ver direito, mas perfil aqui está EC. Perfil EC. A gente pode ter um único perfil, certo? Ou a gente pode ter 3. Exato. O mais comum são 2. Exato. Então tá. Então se aparecer só um no seu, não estranhe. E se aparecer 3, também não ache estranho. Isso pode acontecer. Exatamente. Né? E o 3 não necessariamente significa que a pessoa esteja num período de estresse. O período de estresse é quando os 3 aparecem muito lineares. Então, porém, a pessoa pode ter 3 em graus de intensidade mais variados, porém os 3 se destacando ainda assim. E aí a pessoa então vai ter esses 3 perfis em evidência. Agora vamos para essa parte aqui, é um pouco complicada. Quem está assistindo a gente pode olhar para o dele e falar, cara, executor, perfil mais, perfil menos, geral, aí tem uma barrinha verde. Confusão é essa, Luiz? Então vamos lá. Aqui nós temos o nome dos 4 perfis: executor, comunicador, planejador e analista, junto com as letras do DISC, ou seja, as siglas de cada perfil. A gente tem então o perfil mais. O perfil mais corresponde a quantas características positivas a pessoa tem daquele perfil. Então, nosso amigo Sully, por exemplo, que é um executor, a gente vê aqui que ele tem 68,66% desse perfil mais, ou seja, uma grande concentração de características positivas desse perfil. E em contrapartida, no perfil menos, a gente tem para o executor 12,62%, ou seja, a pessoa apresenta aqui, o nosso amigo Sully, 12,62% de características negativas deste perfil. Então, nós, naturalmente, temos características positivas e negativas. Isso aí é previsto para qualquer ser humano. Com o nosso amigo Sully não seria diferente. Luiz, você falou de características positivas e negativas. De maneira geral, o teste não entrega isso, né? Quais são as suas características positivas e quais são as suas negativas? Ele não diz isso. Exatamente. Assim, quando a pessoa faz o teste, ela seleciona lá, ninguém tem acesso àquelas respostas que foram colocadas. Isso é algo muito importante de ser dito, porque às vezes alguém vai fazer o teste e até a validação vai dizer isso em algumas ocasiões. Pessoa dotada de muitas qualidades positivas. O que isso significa? A pessoa eventualmente ficou com medo de expor as suas características negativas, talvez por um receio de que alguém iria ler, né? Vamos dizer, eu vou marcar que eu sou preguiçoso, vai que o meu chefe lê lá que eu sou preguiçoso e vai querer me demitir, né? Então, isso pode acontecer, mas ninguém tem acesso a essas características e o teste ainda assim é capaz de indicar pontos de melhoria para aquele indivíduo, ainda que ele omita eventualmente as suas características negativas, né? Mas só pelo equilíbrio dos perfis o teste é capaz de reconhecer aquilo que nós temos de positivo e aquilo que nós eventualmente precisamos melhorar. Ou seja, algumas pessoas podem ter preenchido o teste com o que elas gostariam de ser e não como elas são efetivamente, né? Exato.
Então eu tenho aqui o perfil mais, ele tem uma porcentagem, perfil menos uma porcentagem. Não necessariamente essas porcentagens estão interligadas, né? Correto. Se eu somar aqui o perfil mais do executor, comunicador, planejador, não necessariamente eu vou chegar em 100. Correto. A mesma coisa no perfil menos, não necessariamente eu vou chegar em 100. Porém, o último, se eu somar as porcentagens do geral, aí sim eu chego no 100%. Certo? Exatamente. Então, perfeito. Todos nós apresentamos, isso é importante que fique claro, todos nós temos características de todos os 4 perfis. Então, quando eu digo, por exemplo, que o nosso amigo Sully é executor comunicador, eu não quero dizer que ele apenas possui características de um perfil executor e comunicador. Eu quero dizer que essas são as características que se sobressaem. Mas no caso do nosso amigo Sully, o executor e o comunicador representam mais de 50% do que ele é como um ser. E as demais características representam menos de 50%, ou seja, menos da sua totalidade. Porém, ainda assim, presentes em algum grau no nosso amigo Sully. Esse é um ponto muito importante. Ninguém tem um perfil único e ninguém não tem um perfil, né? Sempre você vai ter, nem que seja um pouquinho, mas sempre vai ter os 4 perfis. Sempre a gente vai encontrar os 4 perfis na pessoa. Exatamente. Legal, entendemos a parte das porcentagens, agora a gente vai entrar nos gráficos. Eu tenho aqui 3 gráficos no seu... Eu tenho aqui, né? E você tem na sua devolutiva. E aí a gente percebe que tem algumas linhas em azul, algumas linhas em vermelho e um X aparecendo. Pode ser que no seu tenha aparecido um X também. Luiz, vamos entender do gráfico de perfil isolado o que significam essas linhas, estes quadradinhos aqui. Certo. Então aqui no caso do nosso amigo Sully, a gente tem o perfil executor comunicador evidente neste gráfico. Como que eu vejo isso? Que a bolinha do executor e a bolinha do comunicador estão acima da linha do meio. São as bolinhas que estão mais para cima. Do zero aqui, né? Isso. Tá, beleza. Então, esses são os perfis que mais se evidenciam no nosso amigo Sully. Os perfis que ele apresenta. A bolinha azul, então, representa aquilo que o indivíduo é naturalmente. Ou seja, sem pressões, sem exigências. Se o indivíduo pudesse ser aquilo que ele se sente, aquilo que ele nasceu, assim digamos, o tempo todo, ele é essa bolinha azul. Então, todos nós temos ali no nosso gráfico a nossa bolinha azul. Em seguida, a gente tem então uma linha vermelha com um quadradinho marcando as posições. Essa linha vermelha vai representar aquilo que o candidato se sente exigido, ou o colaborador, a pessoa, o nosso amigo Sully aqui no caso. Ou quem está ouvindo a gente. Ou mesmo, quem né? está ouvindo a gente, né? Então, o nosso amigo Sully, por exemplo, ele sente que ele precisa manter o seu grau de perfil executor, diminuir o seu grau de comunicador, a gente vê aqui que a linha do comunicador vermelho está bem mais abaixo, aumentar o seu nível de planejador e aumentar um pouco o seu nível de analista. Isso é natural, todos nós vamos ter uma necessidade de ajuste de acordo com o meio. Isso é o que ele entende como uma exigência do meio. Tem a ver também com aquele índice de exigência do meio lá em cima, né? Então, do nosso amigo Sully está normal. Se a gente tiver uma pessoa que tem um índice de exigência do meio baixa, a gente vai ver que a linha vermelha vai estar muito próxima da azul. E se a pessoa tem um índice de exigência do meio muito alto, as linhas vermelhas e azuis estarão muito longe umas das outras. De novo, reforçando, baseado na interpretação do indivíduo que respondeu o teste, né? Perfeito. Só para deixar claro. Então, exatamente, às vezes a gente encontra casos nas devolutivas onde a pessoa entende que ela precisa ir para um determinado rumo e, ao conversar, a gente alinha essas expectativas e fala, não, isso aqui tá bom, você precisa de repente melhorar em determinado aspecto. Então, um gestor, por exemplo, se você é um líder que aplicou esse teste para o seu time, você é capaz de fazer então essa leitura e entender para que rumo aquele colaborador está entendendo que você está levando ele. E, de repente, fazer então esse ajuste nas expectativas. Eu ia colocar também agora sobre o xizinho, né? Então, a gente vê que, por fim, a gente tem uma linha com um X no meio. Esse X é o que a gente chama de ajuste, ou seja, o quanto aquela pessoa está se deslocando em direção àquilo que ela entende como esperado, como exigido pelo meio. E aí, no caso do nosso amigo Sully, a gente vê que o Xzinho está bem próximo do vermelho,
Ou seja, por mais que o nosso amigo Sully seja um executor comunicador, ele tem se comportado mais como um executor analista. Então a gente vê que o analista no X está acima da linha do zero, assim como o executor, né? Então ele tem se comportado dessa forma. E aí a gente vê que o X vai estar sempre entre a linha vermelha e a linha azul. Então, resumindo, a linha azul é o natural, é onde a pessoa se sente confortável. O vermelho é o que ela acha que o meio gostaria que ela fosse. E o X é o esforço que ela está fazendo entre onde ela se sente confortável e aonde o meio gostaria que ela fosse. Correto? Exatamente. Muito E a bom. gente vê também, quanto mais próximo o X estiver do vermelho, menor tende a ser o índice de flexibilidade daquela pessoa. Porque isso é o quanto ela está abrindo mão do seu perfil natural para se tornar aquilo que ela entende que o meio exige dela. Então, quanto maior esse deslocamento, menor tende a ser o índice de flexibilidade. Agora então a gente vai para o gráfico do meio, o estilo de liderança. Ele parece ser parecido, um pouco redundante, né? Ele é muito parecido com o anterior, só que eu tenho uma mudança nos nomes aqui. Fala um pouquinho desses nomes que são diferentes do primeiro, do perfil isolado. Certo. A gente tem nomes aqui que são antagônicos. Então a gente tem dominância, informalidade, condescendência e formalidade. Então, dominância e condescendência são opostos e também a informalidade e a formalidade são opostos entre si. Ou seja, se uma pessoa tiver, por exemplo, a dominância marcando 10, a condescendência dela vai marcar menos 10, porque são características opostas, né? Quem é informal não vai ser formal, quem é dominante não vai ser condescendente. Então, há essa proporcionalidade. E como que a gente faz a leitura? Então, do Sully aqui ele aparece com dominância alta, informalidade baixa. E aí depois o inverso, né? Correto. Então, da mesma forma como no gráfico anterior, a linha azul representa o que a pessoa é naturalmente. Ou seja, o nosso amigo, como o Felipe colocou, tem uma alta dominância e uma baixa informalidade. Primeiramente, a gente precisa esclarecer um pouco o que significam essas características. A pessoa que tem uma dominância maior é uma pessoa que prefere conduzir o processo, né? E também uma característica importante, quando a gente fala de estilo de liderança, é algo que não se aplica apenas a líderes, a gestores. Um vendedor, por exemplo, ou qualquer outro colaborador tem liderança em maior ou menor grau, porque precisa liderar a si próprio, precisa liderar o cliente, ou aquela pessoa com quem ele se relaciona. Então, todos nós temos um perfil de liderança e exercemos liderança em algum aspecto da nossa vida profissional ou pessoal. Então, nosso amigo Sully, por exemplo, que tem uma dominância alta, significa que ele prefere conduzir a situação do que ser conduzido. Então, ele prefere, a grosso modo, não seria dar ordens, mas, enfim, né, levar a pessoa aonde se espera que chegue. É o famoso gosta de mandar. É isso, né? A pessoa gosta de mandar. Tá tudo bem. Tem gente que gosta de mandar, tem gente que não procura esse tipo de comportamento, né? Então, o Sully, ele gosta de mandar e ele é muito formal. Correto, né? E o que significa formal? Formal, a gente olha aqui, acha que é aquela pessoa séria, né, que anda, sei lá, de terno e tal, e não tem nada a ver com isso. O formal, na verdade, é uma pessoa que segue a forma, segue a regra, segue a ordem. Então, a pessoa formal é aquele famoso ditado, combinado não sai caro pra ninguém. É o cara que atravessa na faixa de pedestre quando vai atravessar a rua, não é? Exatamente, né? Certo. Então, o cara atravessa na faixa de pedestre. Se você combinar com ele determinada coisa e você não cumprir, ele vai ficar chateado. E a pessoa que é um pouco mais informal, nem tanto, né? A pessoa um pouco mais informal é mais flexível nesses aspectos. Beleza. E aí tem a linha vermelha, que segue o mesmo princípio, é o que o meio exige dela. Então, no caso aqui na do perspectiva Sully, da pessoa. O Sully, ele naturalmente tem uma dominância alta, mas ele acha que o meio não exige uma dominância tão alta. E é engraçado que o Sully é formal e ele acha que o meio deveria ser mais formal ainda, né? Isso. No nosso exemplo. A gente vai dar um jeito de colocar esses gráficos na tela aqui, né? Se eles já não apareceram para você aí. O nosso amigo Sully, né? Então, por exemplo, se ele entende que ele precisa abaixar a sua dominância, ou seja, aumentar a sua condescendência. Ou seja,
Isso significa que, eu estou falando muito ou seja, né, mas para concluirmos, né, o nosso amigo Sully entende que ele precisa se impor menos, seguir aquilo que lhe orienta. Então, por exemplo, se o nosso amigo Sully trabalha com vendas, ele entende que ele precisa seguir o método que lhe transmitem e não o método que ele acha que ele tem que seguir para vender. Se o nosso amigo Sully aqui, com o que diz respeito à formalidade, trabalha com vendas também, ele entende que ele tem que seguir ainda mais as regras que ele segue, preencher lá os formulários, preencher o CRM, enfim, seguir as normas, né? Então ele entende que ele tem sido cobrado para corresponder ainda mais com esse requisito. Muito bom, Luizão. Indo aqui para o gráfico final, rapidamente, o liderança atual, esse aqui só tem uma linha. Como que a gente lê esse gráfico? Esse equivale ao X do primeiro gráfico, ou seja, como a pessoa está se ajustando. Então, assim como naquele do X, a gente vai ver que o liderança atual sempre vai marcar uma posição intermediária entre o vermelho e o azul do gráfico anterior. Então agora a gente vai entrar na parte da área de talento. Você está olhando o seu devolutivo, o seu documento. Você viu um monte de bolinha, um gráfico, área de talento, um monte de número, bolinha azul, bolinha vermelha, e você falou, cara, o que isso significa? Não estou entendendo absolutamente nada. Por isso que temos o nosso professor Luiz aqui para explicar para você neste momento o que significa cada uma dessas bolinhas. Luizão, vamos lá. O que é área de talento? Bom, área de talento corresponde ao talento natural daquele indivíduo, algumas das competências que ele consegue exercer de forma natural. E a gente vai colocar aí na tela para você o que significa cada um desses números. E no caso do nosso amigo Sully, a gente tem aqui que a bolinha azul dele está no número 2. O número 2, ou melhor, a bolinha azul corresponde à área de talento natural dele. Então a bolinha azul no número 2 significa que o nosso amigo Sully naturalmente é um competidor. Ao redor dessa bolinha azul tem um círculo preto. Esse círculo preto corresponde então a todas as competências pelas quais o nosso amigo Sully consegue caminhar, assim digamos, consegue transitar com maior naturalidade. Então o nosso amigo Sully está aqui nos números 5, 6, 1, 13 e 2. Se a gente pegar então o número 1, corresponde a comandante. O número 13 nós temos como controlador. E o número 5 e 6 a gente tem como vendedor e diplomata, como as principais características do nosso amigo Sully. Menos, né? Então ele tem aqui, ele está precisamente dentro do 2. O 2 é o quê? O 2 é competidor. Então ele é um competidor nato porque esse círculo preto que você falou está quase que completamente dentro do 2. O competidor está dentro dele. Aí ele dá uma esbarrada no 1, que é? O 1 é comandante. E no 13 já um pouco menos, que é o? 13 é controlador. O 5 e o 6 bem de leve, né? Isso, 5 e 6 bem de leve, como vendedor e diplomata. Perfeito. Então você está vendo, ou deve estar vendo em algum momento aí na tela, o que significam cada um desses números. Então como que você vai ler essa informação? Você vai ver este círculo preto onde você está e quais são as áreas de talento que a sua bolinha preta acaba pegando, certo? Exatamente. E aí é do jeito que está aqui, né? Quanto maior, mais natural aquele talento é para você. Então vamos supor aqui, se a gente pegar o 8, o que o 8 significa? O 8 nós temos como atendente. Atendente. Então aqui no caso do Sully, que está no 2, 1, 13, talvez um 5 ou 6 aqui, o 8 está completamente longe, então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se ele precisar exercer esse talento, para ele vai ser difícil. Vai sofrer um pouquinho. E nós temos também, dentro ainda da área de talento, uma bolinha vermelha. Né? Ah, é verdade. Eu já esqueci da bolinha vermelha. Se você falar, o Felipe não vai falar da bolinha vermelha, pelo amor de Deus. Que isso, é um erro de impressão, né? Não. A bolinha vermelha, ela corresponde justamente ao talento que a pessoa deseja desenvolver. Então, ela entende que, no caso, o meio exige que ela tenha esse deslocamento desse círculo para essa área da bolinha vermelha. No caso aqui, então, o Sully está assim, né, fronteira do 12. O que é o 12? O 12 é estrategista.
estrategista. Ele gostaria de ser um pouco mais estrategista, apesar de naturalmente ser aí um competidor. Perfeito. Competidor, né? Isso. Vocês viram que a gente está usando a cola aqui o tempo todo, então não tente decorar isso porque não faz sentido nenhum. Informação importante, se você tiver, de repente você pegou a sua devolutiva e imprimiu numa impressora preto e branco, você não está entendendo que a gente está falando de azul e vermelho e tal. Então, vai lá no seu e-mail, ou pelo celular, ou pelo computador, que aí vai ficar tudo muito mais fácil. Luizão, caminhando um pouquinho aqui, então, né, explicamos a primeira página. Caminhando mais um pouquinho, essas partes de habilidades básicas, comuns, aqui é autoexplicativo, né? A gente não deveria, não vamos gastar tempo aqui. E aí o grão finale, as competências, o tal do gráfico aranha das competências. Basicamente, quanto mais mais dessa competência você tem, mais preenchido ele está. E eu queria que a gente falasse de pelo menos 5 dessas competências que podem gerar uma interpretação ambígua. Correto. A primeira delas é sobre agressividade. Você já deu um spoiler aqui. Mas, porra, agressividade é o cara que vai sair dando porrada em todo mundo. Não tem nada a ver, né? Exatamente. O que é agressividade no caso aqui? Agressividade é a pessoa que, para ela, tudo representa um desafio. Então, se eu tenho uma agressividade alta, como o nosso amigo Sully aqui tem uma agressividade alta, isso indica que ele tende a ser um alto competidor, até como a gente viu na área de talentos dele ali, o competidor em evidência. Então, a pessoa que tem agressividade alta, como o nosso amigo Sully, encara tudo como um desafio, como uma prova, uma competição. E aí, essa é a característica da agressividade. Quanto mais baixa, então, a pessoa tende a levar as coisas por um outro caminho. O que importa é competir, é fazer amizades e tal. Então, há esse equilíbrio. É aquele que adora um jogo. Isso. Ou não necessariamente para o jogo. Eu posso trazer, por exemplo, no ambiente corporativo, a pessoa que compete com o seu colega de trabalho. Né? Então, dependendo da área de atuação, isso pode ser algo interessante. Se uma pessoa trabalha com vendas, ela quer competir para bater a meta. Agora, dependendo se ela trabalha numa função mais colaborativa, aí será que ela consegue converter essa competição para o time inteiro competindo em prol de um resultado? E se ela consegue, qual o grau de exigência dela com os outros colegas de trabalho diante deste cenário? Né? Então, se o nosso amigo Sully, por exemplo, trabalha num time colaborativo, será que ele exige muito que os colegas tenham o mesmo grau de agressividade que ele tem? É uma Beleza. A próxima competência é o desenvolvimento de relacionamento, que pode parecer um pouco estranho. Bom, então sobre o desenvolvimento de relacionamentos, o que isso significa? É o quanto a pessoa se sente valorizada pelos seus relacionamentos. Não está tão relacionada à capacidade de fazer amizades. Isso a gente vai ver em outras características como extroversão, sociabilidade, mas o desenvolvimento de relacionamento é o quanto ela se sente valorizada pelos seus relacionamentos. Ou seja, se eu tenho um desenvolvimento de relacionamento alto e o Felipe me acha um cara legal, eu vou ficar feliz com isso, porque o meu desenvolvimento de relacionamento é alto. Então, eu me sinto valorizado, me sinto bem à medida em que as pessoas me reconhecem pela minha amizade, pelo meu companheirismo, pela minha capacidade de ajudar o outro. Se eu tenho desenvolvimento de relacionamento baixo, eu não vou me importar tanto com isso. Se o Felipe me acha um cara legal ou não, o problema é dele. Eu tenho desenvolvimento de relacionamento baixo, o que me importa são outras características. Eu me sentirei valorizado por outras características. Próxima competência aqui, para a gente entender um pouco mais, dominância. Também pode gerar um pouco de confusão esse nome. O que é a dominância? Certo. De novo, você já falou também um pouquinho, mas para a gente contextualizar. A dominância tem uma conotação semelhante àquela que nós vimos lá no gráfico de liderança. O quanto a pessoa prefere liderar e influenciar do que ser influenciada, né? Agora, dominância não significa, assim como lá no gráfico de estilo de liderança, ela não significa tanto que a pessoa seja um mandão, né? Fique dando ordens, mas ela pode exercer a sua dominância através da influência, ou seja, ser uma pessoa persuasiva, né? Então, quem tem uma alta dominância, eventualmente pode ser mais persuasivo, consiga convencer mais os outros. Na palavra, eu prefiro convencer do que ser convencido. Legal. Próxima, desenvolvimento do trabalho. Então, parecido com o desenvolvimento de relacionamento, porém, para o outro lado, né, o desenvolvimento de trabalho, então, seria a pessoa que se sente valorizada pelo trabalho que exerce. Então, se no desenvolvimento de relacionamento eu me sinto feliz pelo Felipe me achar
um bom colega, um bom amigo. Se eu tenho um desenvolvimento de trabalho alto, será o contrário. Eu me sentirei feliz se o Felipe falar assim, pô, o Luizão bate meta. O Luizão é bom nisso aqui, ele é bom de entregar o resultado. Você bota o trabalho na mão dele, ele faz. Se eu ouvir isso, eu vou me sentir realizado. Então, porque eu tenho um alto desenvolvimento de trabalho. Eu me sinto valorizado e reconhecido a partir do momento em que as pessoas percebem o meu esforço profissional, a minha competência profissional e o meu trabalho. Então, o desenvolvimento do trabalho são pessoas que valorizam o reconhecimento no trabalho e o desenvolvimento de relacionamento são pessoas que se sentem reconhecidas, né, que gostam de serem reconhecidas pela amizade. Correto. E por último, formalidade. O que significa formalidade? Formalidade, assim como a gente viu lá atrás no gráfico de liderança, é a pessoa que tem apreço pelas regras. Então, segue a norma, segue a regra. Quanto maior a formalidade, mais facilidade e maior desejo essa pessoa tem em seguir a regra, seguir a norma que lhe é imposta, ou então se ela combina algo com alguém, ela vai buscar seguir à risca aquilo que ela combinou. Se ela tem baixa formalidade, ela pode tender a dar mais desculpas e tudo mais e eventualmente flexibilizar as normas. E aqui também com o radar de competências, é importante a gente entender que não necessariamente ter em excesso ou em falta determinada competência seja bom ou ruim. Normalmente a gente busca o equilíbrio. Então, por exemplo, uma pessoa com baixa formalidade, baixíssima formalidade, vai ter dificuldade em seguir regras e procedimentos. Uma pessoa com altíssima formalidade vai botar a regra e o procedimento acima de tudo. Então, se, por exemplo, uma pessoa combinou algo com alguém que tem uma alta formalidade, por exemplo, fazer uma entrega em determinado prazo. A pessoa sai de casa para fazer aquela entrega. Tem um acidente com um veículo, por exemplo, e não consegue chegar a tempo. A pessoa que tem uma altíssima formalidade não vai ser capaz de compreender esse imprevisto completamente alheio à sua vontade e pode ficar frustrada, por exemplo, com esse acontecimento. A gente tem aqui várias outras competências, mas elas já são bem mais autoexplicativas. E o nosso objetivo aqui, espero que a gente tenha conseguido, era explicar de forma geral, rápida, não foi tão rápida, mas acho que ficou claro tudo que a gente apresentou aqui. Se você ainda tem dúvidas sobre a sua devolutiva, pode nos procurar ou procurar a pessoa que te enviou, que enviou esse material para você, que a gente vai tentar solucionar essas dúvidas da melhor forma possível. Então foi isso. Este vídeo foi para que você pudesse entender melhor a sua devolutiva, este papelzinho que você recebeu aí. Luizão, muitíssimo obrigado pela sua grande aula aqui. E a gente poderia ficar umas 16 horas falando sobre esses temas, né? É sempre muito interessante. Mas de forma rápida e objetiva, acho que concluímos aqui. Certo? Espero que você tenha gostado e que esse conteúdo tenha feito sentido para você. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.